Boa tarde, gente. É, Hoje é 17 de novembro de 2020. Aula de matemática para o segundo ano B da EREM Bibiribe. Professor Wellington Aqua. Hoje vamos resolver a oitava lista de matemática, tá certo? Que corresponde ao quarto trimestre. Essa lista que eu passei para vocês. Eu vou aproveitar a live para a gente resolver junto essa lista. Aí depois vocês vão lá. Quem não resolveu ainda, resolve e envia para mim, tá certo? Então, veja. A gente vai ver teorema de Tales e distância entre dois pontos, tá certo? Para resolver as questões aí. Aí, antes da gente resolver as questões, aí, as questões são essas, são 4 questões. Determine x e y, tá certo? Sendo R, S e T, retas paralelas. E aqui também, ó, são 3 questões que você sabendo o teorema de Tales, você resolve. E a quarta questão, distância entre dois pontos. Então, a gente vai ver um pouquinho da parte teórica para resolver essas questões, tá certo? Vamos ver. Teorema de Tales. Dá para ver daí? Pronto. Aí, como no MIT, então, se tiver pequeno, você vai com o dedo assim, ó, e aumenta, tá certo? Na tela. Quando eu colocar no YouTube, aí não vai dar para fazer, mas assim você pode colocar na tela e aumentar, caso você não esteja enxergando direito, tá certo? Teorema de Tales. A gente vai falar sobre o teorema de Tales, a gente chama de Tales de Mileto, tá certo? Ele era um filósofo e matemático que caminhou pelos anos de 1600 antes de Cristo, tá certo? Ele era um comerciante além de matemático, astrônomo e filósofo. Ele era comerciante. Aí, como ele era comerciante, ele ia pelo Egito, aquela Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, e aí conheceu muito, adquiriu muito conhecimento sobre filosofia e matemática e astronomia. Então, algumas coisas que foi ele que atribuem a ele. Foi atribuído a ele, na época, que um faraó no Egito queria descobrir a altura da pirâmide. Assim, como descobrir a altura da pirâmide, se subir na pirâmide, né? Aí é atribuído a Tales de Mileto. Ele fez essa relação entre triângulos, essa comparação, que aí ele pegou um gravetinho, colocou do lado, tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho a altura da pirâmide, H, e tenho esse S aqui, que seria a sombra da pirâmide. Ele colocou um gravetinho aqui, tá certo? E esse gravetinho fez uma sombra. Como o Sol proporciona raios paralelos, então esses triângulos são semelhantes. Então a gente pode fazer essa relação aqui, ó. Essa altura está para essa altura, como esse comprimento está para esse comprimento. Ou H, pode ser essa relação também, tá certo? Mas você pode fazer assim, ó. H está para H, como S está para S. Esta altura está para essa altura, como esta sombra está para essa sombra. Então, o que é que ele fez aqui? Ele queria saber essa altura aqui, ó. Esse H maior aqui, ó. Ele não sabia.
Mas ele sabia o comprimento dessa sombra, ele sabia a altura do graveto, que ele colocou aqui, próximo da pirâmide, tá certo? E a sombra que o graveto proporcionava. Ele sabendo essas três medidas, então, como é que ele faz? Meio pelos extremos, com multiplicação cruzada. E ele descobriu a altura da pirâmide. Isso é atribuído a ele, tá certo? E também é atribuído a Tales de Mileto, em filosofia. Dizem que ele é até o pai da filosofia ocidental, que antigamente eles eram atribuía tudo à mitologia grega, tá certo? Acontecia um trovão, aí disseram que foi Thor, problema no mar, aí atribuía qualquer problema no mar a Poseidon, entendeu? E ele conseguiu dar razão. Ele dizia que tudo começou na água, porque a água tem três estados, né? Sólido, líquido, gasoso. Aí no sólido, quando a água estava em estado sólido, era terra. Estado líquido é a água mesmo. E estado gasoso é o ar que nós respiramos. Não é a verdade, mas era uma coisa bem mais consistente de que atribuir tudo a os deuses mitológicos, né? Poseidon, Zeus, tudo era os deuses mitológicos que eles atribuíram. Tá certo? Então, tudo começava na Aqua. Ok? Segundo Tales de Mileto. Agora vamos ver o que para o nosso trabalho, tá certo? Para a gente resolver questões utilizando o teorema de Tales, é bom vocês lembrarem dessas definições importantes, tá certo? Primeiro, reta e segmentos de reta que estão no mesmo plano são coplanares. Então, essa tela aqui da TV é um plano. Se eu tenho uma reta nesse plano e tem outra reta que está também neste plano, essas retas são coplanares. Então, a primeira coisa, as retas têm que estar coplanares, no mesmo plano, tá certo? Pode ser perpendicular, pode ser paralela, mas tem que estar no mesmo plano. Retas coplanares que não possuem pontos em comum são paralelas. Então, eu tenho duas retas. Veja, não é segmento de reta. Segmento de reta tem começo e tem fim. A reta aqui é um segmento de reta. A reta ela é infinita. Então, se eu inclinar ela um pouquinho, ó, ela vai tocar nessa aqui, lá no infinito. Tá certo? Então, tem que estar paralela. Elas nunca vão se cortar. Então, retas coplanares que não possuem pontos em comum, pronto, aqui, ó. Eu tenho aqui um ponto em comum entre essas duas retas, tá vendo? Ó. Elas não têm ponto em comum, então são paralelas, retas paralelas. Retas coplanares que possuem um único ponto em comum são retas concorrentes. Então, retas concorrentes, eu posso dizer o quê? Que se cruzam. Tá certo? Que se cruzam, que se cortam, tá certo? Tem aqui, ó, paralelas, cortar uma com a outra é reta concorrente. Essa reta é concorrente, faz um ângulo de 90 graus, mas não precisa fazer um ângulo de 90 graus. Tocou uma na outra, num ponto, ela é o quê? Concorrente. Paralela, não se tocam. Concorrentes, elas se tocam em um único ponto, tá certo? Você tem que saber isso. Coplanares no mesmo ponto, no mesmo plano. Eu tenho uma folha de caderno, escrevi lá, retas, elas estão no mesmo plano. Qual é o plano? A folha do caderno. Então, para ter uma ideia, tá certo? Então, vocês têm que ter essas ideias para a gente poder resolver as questões, tá? Coplanares, paralelos e concorrentes. Concorrente é que se
cruzam um ponto. Então, reta transversal a um feixe de retas paralelas. Feixe, você entenda como feixe um conjunto de retas, tá certo? Feixe, um conjunto de retas. Eu vou pegar um feixe de cana. Eu peguei o quê? Um montinho de cana, uma quantidade de cana, certo? Reta transversal a um feixe, um conjunto de retas paralelas. Então, essa reta R está paralela à reta F, está paralela à reta T. Ó. Retas paralelas a gente representa assim, ó. R paralelo a F, paralelo a T, tá certo? Está dizendo que essa reta nunca se cruza com essa, paralela a F, que é paralela. R paralela a F, paralela a T. Retas paralelas, cortadas por transversais, veja. Toda reta contida no mesmo plano do feixe que interceptar todas as retas do feixe em um ponto denomina-se reta transversal ao feixe de reta. Então, são retas que cortam as paralelas, são retas transversais. Então, U é transversal, V é transversal, X é reta transversal ao feixe de retas paralelas. É isso que você tem que entender também, tá certo? Retas paralelas e retas que cortam, que cruzam o feixe, as retas paralelas são chamadas de retas transversais, tá certo? Como você sabe o que é reta paralela e reta transversal, ó, eu estou na rua, Agamenon, aí tem aquele cruzamento eu tenho que uma transversal, ó, vai pela transversal que você sai lá no derby, tá? Deixa eu ver mais. Então, agora que a gente vai ver o teorema de Tales. Vocês sabem o que são retas, retas paralelas, retas concorrentes, que é que se cortam, retas transversais, é a reta que corta as retas paralelas, e agora a gente vai ver teorema de Tales. O que é que o teorema de Tales diz? Se você não estiver enxergando direito, você pega o dedinho ó, na tela do seu celular, tá? Aumenta. Tá certo? Ou dá 2 toques. Agora, quando dá 2 toques, aumenta muito. Aí você pode controlar isso com os dedos. Então, o teorema de Tales diz o seguinte. O teorema de Tales nos diz que se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão, a divisão, entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos da outra. Então, ó, eu tenho aqui retas paralelas, o feixe de retas paralelas, que eu botei só 3, tá certo? Retas paralelas. Essas duas retas são retas transversais, tá certo? Aqui são os pontos onde elas se cortam. Ponto A, ponto B, ponto C, A linha, chamei de B linha, chamei de C linha, tá certo? Essa medida de A para B, eu chamei de X. Essa medida de B para C, eu chamei de Y. Essa medida de A' para B', eu chamei de X'. Para diferenciar desse. E a distância de B' para C', eu chamei, essa medida aqui, eu chamei de Y', tá certo? Então, o teorema de Tales, ele me diz o seguinte. Retas paralelas cortadas por transversais vão gerar segmentos proporcionais, tá certo? Aí, que danada é isso, professor? É o seguinte. Eu tenho certeza que essas retas são paralelas. Vou dar nome aqui, tá certo? R, S, T. As retas são... A gente coloca letras minúsculas nela, tá certo? R, S, T, minúsculo. Então, eu vou dizer aqui que R é paralelo a S, que é paralelo a T. Então, essas são paralelas, então essas aqui são transversais.
geram segmentos proporcionais. Então, essa medida de A para B, ou AB, está para BC, como também A', B' está para B', C', tá certo? Veja, você pode fazer de duas maneiras, tá certo? Você pode fazer assim, ó. Ou três maneiras, né? Ah, pronto, ele aqui fez uma maneira. Esse está para esse, como esse está para esse. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Isso aqui eu posso dizer, ó. AB é quem? X. BC é quem? Y. A', B' é quem? X'. E B', C' é quem? Y'. Tá certo? Essa medida dividida por essa vai ser igual a essa medida dividida por essa. Tá certo? É isso que está dizendo aqui, ó. Mas também está dizendo o quê? PC, essa medida, está para AC, como também B', C' está para A', C'. Veja, é outro método. Ele está dizendo que esse pequeno está para esse grande, como esse pequeno está para esse grande. Tá certo? É uma outra maneira de fazer, também acho. E também essa aqui, ó. AB está para AC, AB está para AC, como a linha B está para a linha C. Tá certo? E ainda tem mais medidas. Tá certo? Vamos deixar aqui. Na prática, a gente vai fazer questões que no instante você vai entender. Também eu posso dizer, ó, esse está para esse, como esse está para esse. Tá certo? Mas é outra maneira ainda que você pode fazer. Essa proporção. Vamos ver aqui. Na prática, né? Apagar aqui, ó, para vocês verem melhor. Então, você vai se deparar com uma questão dessa, por exemplo. Tá certo? Sabendo que A paralelo a B e paralelo a C. A primeira coisa que você tem que saber é que eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, tá certo? Então, ele está me dizendo que A é paralelo a B e é paralelo a C. Pronto. E está cortado por retas transversais. Determine o valor de X. Bem, se são retas paralelas cortadas por transversais, vão gerar segmentos proporcionais. Então, eu posso fazer esse está para esse com igual a esse está para esse. Tá certo? Aí eu mudei aqui, ó. Eu vou botar assim, ó. 3 está para X, como 4 está para 8. Então, você aí. É outro método de se fazer também, tá certo, então? Essa medida está para essa dividida por essa está para igual a essa está para essa dividida por essa. Ok? Essa medida dividida por essa vai dar o mesmo valor que essa medida dividida por essa. Tá certo? Isso é o teorema de Tales. Também você pode fazer isso. Ó. Essa dividida por essa está para essa dividida por essa. O problema, que não é problema, é que você tem que... Se você vier nessa direção, essa aqui você tem que fazer também na mesma direção. De cima para baixo. Se essa vai dar direita para a esquerda, essa aqui também tem que ser direita para a esquerda. Senão vai dar problema aqui. Essa está para essa, como essa está para essa. Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 está para X, 3 está para X, como também 4 está para 8. 3 dividido por X é 4 dividido por 8. Olha como é que a gente resolve.
Quando eu tenho uma igualdade de frações, tá certo? Eu tenho aqui uma incógnita, uma variável, eu resolvo isso por multiplicação cruzada, por meio pelos extremos, tá certo? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Ou esse vezes esse, x vezes 4, 4 vezes x, que é melhor, né? 4 vezes x, 4x, é igual a 3 vezes 8. 4 vezes x, 3 vezes 8, 24. Agora, está multiplicando, vai dividindo, né? Segundo membro. Então, 24 dividido por 4. Então, minha resposta é x igual a 6. Pronto, descobrimos o valor dessa medida, utilizando o teorema de Tales. Por que eu pude utilizar? Porque eu notei que eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Ok? Vamos fazer outro para cair a ficha. Apaga isso, viu? Outra questão. Sabendo que A paralela a B paralela a C. Essa é a primeira dica. Então, ele está dizendo que essa reta A é paralela a B e é paralela a C. Então, está sendo cortada, interceptada por... Então, essas retas estão transversais. Então, eu posso fazer o teorema de Tales para resolver. Por quê? Porque eu tenho aqui 3 valores. Ó, e quero descobrir quem é o valor de x, tá certo? Então, vamos fazer? Ó, 9 está para x, como também 12 está para x mais 2. Tá certo? O que é que eu fiz aqui? Este está para este, como este está para este. Tá certo? Ela está cruzando aqui, mas você pode afastar ela para cá, essa para cá, não tem problema nenhum, tá certo? Porque as medidas aqui não vão se alterar, portanto que o ângulo permaneça o mesmo. Então, aqui, ó, um feixe de retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais. Então, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Se esse eu digo que é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, também é direita, esquerda para a direita. Cuidado nisso aí. Tá? Então, vamos fazer. Ó, como é que eu faço? Multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Cuidado, que é 9 que multiplica tudo isso aqui, ó. Tá certo? Então, dá o quê? 12x igual a 9 que multiplica. Bota entre parênteses, fica melhor para resolver, tá certo? Ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. A meia conta, né? Então, aqui, ó. 12 vezes x igual a... Toda vez que eu tiver aqui, ó, parênteses, certo? E aqui eu tiver um número, e aqui eu tiver uma soma, uma subtração, eu uso a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Ou, faz isso, ó. Estou distribuindo aqui, ó. Ele vem para cá e vem para cá, tá certo? 9 vezes x, 9x. Eu estou distribuindo esse 9 por todos os valores que estão aqui. Dentro da 9 vezes x, 9x. Mais, já que tem mais aqui, mas dá mais. 9 vezes 2, 18. Tá certo? 9 vezes x, 9x. 9 vezes 2, 18. Ok? Mas eu quero descobrir o valor de x. O que é que eu vou fazer? Vou passar isso aqui para o primeiro membro. Quando eu passo isso aqui para o primeiro membro, troca o sinal, tá certo? Quando eu passo de um lado para o outro, troca o sinal.
eu chamo tudo que tem no final de igual para cá é primeiro membro. Tudo que tem no final de igual para lá, segundo membro. Então, eu vou passar de x para cá. Facilitar minha conta. Então, 2 de x, aqui tem mais, passou a pontezinha, menos 9x, igual a 18. Então, tem aqui, ó, imagina que x é quilo de açúcar. 12 quilos de açúcar menos 9 quilos de açúcar dá quanto? 3 quilos de açúcar. Tá certo? Igual a 18. 12x menos 9x, né? Permanece a parte literal, né? A letrinha, né? Então, 12 menos 9, 3. E permanece o tipo, quilo de açúcar, né? Então, fica quanto? Aí agora, está multiplicando, vai dividindo. X igual a 18 dividido por 3. Então, x é igual a 18 dividido por 3 dá 6. Então, o valor de x é quanto? 6. Tá certo? E essa medida aqui é quanto? 6 mais 2. Aqui vale 8 e aqui vale 6. Tá certo? Pronto, vamos para outro. Estou resolvendo tudo usando o teorema de Tales, tá certo? Tales de Mileto. Retas paralelas cortadas por transversais produzem segmentos proporcionais, tá certo? Então, vamos ver aqui. Aqui eu posso fazer como? Esse está para esse, como esse está para esse. Mas se você fizer esse está para esse, como esse está para esse, também daria certo. Tá certo? Mas vamos seguir a mesma linha, que é aquela outra maneira que eu falei. Seguir a mesma linha da reta aqui, ó, do segmento, tá certo? 8 está para 24. 8 está para 24. Como 6 está para x mais 4. Ok? Esse está para esse, como esse está para esse. Aí, entre professores, se eu fizesse isso aqui, ó, esse fosse para lá e esse fosse para cá. Era aquilo que eu falei, ó. 8 está para 6, como x mais 4 está para 24. Daria o mesmo resultado, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Esse vezes esse, multiplicação cruzada, né? Quando tem uma igualdade de frações e tem uma parte e uma incógnita, né? Então, ó, 8 que multiplica x mais 4, né? Você multiplica tudinho, igual a 6 vezes 24. Tá certo? Então, aqui dá quanto? Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu uso a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Ó, 8 vezes x, 8x. Mais 8 vezes 4, 32. Igual a 6 vezes 24. Vou ver aqui já, para ganhar tempo. 144. Tá certo? Então, eu quero o valor de x. Então, eu deixo x no primeiro membro e coloco os outros valores para o segundo membro. Então, 8x vai dar igual ao 144 que já estava lá. E esse 32 eu estou passando do primeiro membro para o segundo membro. Quando eu passo de um lado para o outro, troca o sinal. Então, vai ficar menos 32. 8x igual a 144 menos 32, 112. Tá certo? É 8 vezes x. Eu vou passar ele para o outro lado, está multiplicando, vai dividindo. Então, x igual a
112 dividido por 8. X igual a 112 dividido por 8 dá 14. Pronto, resolvemos a questão. Então, quanto é o valor dessa medida? 14 é? Epa! X é 14. Então, 14 mais 4, 18. Então, essa medida, essa distância daqui para cá, é 14, que é X, mais 4. Então, dá 18. Mas o valor de X determina o valor de X. Então, X é 14. Tá certo? Respondendo a pergunta. Ok? Tudo bem aí? Qualquer coisa, printa a tela. Vamos para outra questão. Vou apagar aqui. Aquele negócio, se não estiver enxergando direito, os dois dedinhos, ó. Já que é no Google Meet, aí dá essa facilidade. Quando eu colocar lá no YouTube, caso eu dê para fazer isso, aí eu coloco lá no meu canal, né? Professor Wellington Aqua. Aí eu estou colocando, na medida do possível, as lives. Tá certo? Acho que eu estou conseguindo fazer. Então vamos para lá. Vamos lá para o. Distância. Agora a gente vai ver um outro assunto que é para resolver a quarta questão. Tá certo? Distância entre dois pontos. Eu tenho um certo ponto A e B, tá certo? Eu quero descobrir essa distância daqui para cá, tá certo? Veja, ele está em relação a paralelo ao eixo do X. Eixo do X e eixo dos Y. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá certo? Eu quero descobrir a distância de A até B. A distância de A até B é o valor de B menos o valor de A. Tá certo? Vamos ver aqui. Primeiro, vocês têm que ver o seguinte. Ó. Aqui é X no ponto A. Aqui é X, aqui é Y. Aqui é X, aqui é Y. Tá certo? Veja. X por quê? Porque está no eixo X. Ó. 1, 2, 3. Então, X é 3. Tá certo? Ó. Aí bota uma vírgula. E aqui eu boto o valor de Y. Que é Y. Eu vou no eixo Y. Ó. 1, 2. Então, Y é 2. Esse ponto está localizado quando X é 3 e Y é 2. Tá certo? E esse ponto B? Esse ponto B, eu vou no eixo do X, eixo das abscissas, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele está por aqui, ó. Tudo isso, X é 9. Está faltando mais uma coordenada. Qual é? O valor de Y. Y é 2. Então, eu venho aqui, ó. Y, 1, 2. Toda essa região aqui, ó, todo isso aqui é Y igual a 2. Esse ponto aqui é onde há o cruzamento de X9 e Y2. Tá certo? Então, esse ponto B é formado, ó, pela coordenada quando X é igual a 9, a abscissa, e a ordenada 2. Tudo bem até agora? D de AB significa distância
do ponto A até o ponto B. Aí agora, ó, aqui, ó, eu tenho aqui A, X é 9, Y é 2. E o ponto B agora eu tenho X é 9, continua, X é o mesmo X é 9, e Y é igual a 10. E Y é igual a 2, e Y é igual a 10. Aí eu quero essa distância de A até B, tá certo? A até B. O que é que vocês estão notando aí, ó? Veja. A distância de A para B é B menos A, tá certo? Só que aqui, ó, 9 menos 9. Esse X menos esse X. 9 menos 9, 0. Então, só tenho essa distância aqui, que é o Y. 10 menos 2, 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa medida aqui é 8, que é Y2 menos Y1. Voltando para o outro. Ó, essa reta aqui paralela ao eixo X. Ó. Aí eu quero a distância de A até B é B menos A. Aí você faz x2 menos x1. Então, 9 menos 3. 9 menos 3 dá quanto? 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí. E o y? y2 menos y1. Quem é o y2? 2. Quem é o y1? 2. 2 menos 2, 0. Então, eu só tenho valores para x. Tá ok? Aí agora a gente vai entrar para resolver a questão, que é esse aqui. Ó. Pronto, aí você me diz, professor, e quando a distância não for vertical ou não for horizontal? Aí você vai ter que usar uma fórmula, tá certo? Você vai ter que usar uma fórmula. Essa fórmula é o teorema, utiliza o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho aqui, ó. Veja. Aqui eu tenho os dois pontos, né? Que pediu na prova, tal. E aqui eu tenho as coordenadas dele. Mas ele deu essa medida daqui para cá. Essa distância daqui para cá é essa menos essa. Mas agora deu bronca. Por quê? Porque aqui eu tenho valores para x e valores para y. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Ó a jogada. Tá certo? Eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, tá certo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem 90 graus. Que tem um ângulo reto. Ele é triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Aí a gente já aprendeu, ou se não aprendeu, aprende. Geralmente, isso é ensinado na 8ª série e no primeiro ano. A gente está no segundo, né? Mas deve ter aprendido. Então, ó, ele me diz o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo, tá certo? Triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui de C. Esses lados que formam 90 graus, eu chamo de cateto. E esse lado maior, eu chamo de hipotenusa. Tá certo? Aqui é a hipotenusa. Aqui é um cateto. Aqui é outro cateto. Tá certo? O lado maior é a hipotenusa. E os lados que formam 90 graus, cateto, cateto. O teorema de Pitágoras diz o seguinte.
A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de quem? Dos catetos. Cateto. Isso é teorema de Pitágoras, tá certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, se eu mudar aqui, não altere nada, certo? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Memorize isso, porque cai muito em prova, tá certo? Por exemplo, a escada. Eu tenho uma escada numa parede, aí ele dá essa medida aqui, da sombra da escada, essa medida aqui, e ele quer saber o tamanho da escada, o comprimento da escada. Você usa o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? E daí é que ele tirou essa distância aqui, ó. Por quê? Ele pegou essa medida, ó, essa distância, elevou ao quadrado, esse D, vou chamar isso aqui de ΔX, e vou chamar isso aqui de ΔY. ΔX, ΔY. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Foi isso que ele fez, tá certo? O quadrado da hipotenusa, que é a distância, que é a B, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é ΔX? Delta é o quê? É uma variação. É final menos inicial. Então, essa distância aqui, ó, ΔY é o quê? É 10, é o Y final menos o Y inicial. 10 menos 2. Então, daqui tem quanto? 8. E esse X? É o final menos o inicial. X aqui é 9 e X aqui é 3. 9 menos 3, 7. Então, aqui teria 7 e aqui teria 10 menos 2. Teria 8. Tá certo? Então, esse delta é o quê? Final menos o inicial. Deixa eu ver aqui mais. Aí, pronto. Quando eu fiz isso, aí ele fez isso, ó. Da potência, eu passo para o outro lado raiz. T é igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Ok? Na linguagem formal, eu tirei a raiz de ambos os membros, certo? Tirei a raiz de ambos os membros, aí cortei a raiz com a potência de 2. Aí ficou só o D ali. É isso que aconteceu aqui, ó. Tudo bem? Mas quem é delta x? XB menos XA. Quem é delta Y? YB menos YA. O Y final menos o Y inicial. O X final, menos, nesse caso aqui, seria como aqui, nesse caso, ó. XB seria 9. Aí aqui eu botaria o quê? 9 menos 3 elevado ao quadrado mais YB 10 menos YA 2 elevado ao quadrado. Isso aqui daria o quê? D igual a raiz de 9 menos 3, 6 ao quadrado, mais 10 menos 2, 8 ao quadrado. Ok?
6 vezes 6 dá 36 e 8 vezes 8 dá 64. Isso aqui daria B raiz de 36 mais 64. Então, isso aqui daria o quê? Raiz de 100. Que dá igual a... Qual é a raiz de 100? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Então, isso aqui dá igual a... Essa medida daqui para aqui dá quanto? 10. Tá certo? Tá clareando? Então, pronto. A parte teórica, eu acho que talvez não dê para fazer, mas com você com a teoria que tem, aí talvez não dê para fazer todos os quiz. Então, vamos tentar resolver, né? Alguns pelo menos. Primeira questão. Determine x e y, sendo RST e U retas paralelas. Para pagar aqui. Está aí na lista de vocês, tá certo? Na lista do Google Classroom. Tanto institucional, que o governo deu para a gente, quanto no meu particular, tá certo? Aí vocês vão lá, tem 4 questões. A primeira é essa aí. Determine x e y, sendo R, S, T e U retas paralelas. Então, ele já está dizendo, ó, essa R, paralelo a S, paralelo a T, paralelo a U. Então, retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais, tá certo? Então, vamos fazer. Então, ó, vamos fazer por etapa, né? Porque agora não tem 2, tem 3. Então, eu já sei, ó. Esse está para esse. Como é que a gente faz? 10 sobre Y. 3 está para 6. Tá certo? A primeira proporção aqui. 10 está para X, como 3 está para 6. Como é que a gente faz? Multiplicação cruzada. Esse não é genuíno, eu sou genuíno. O Aqua é genuíno. Tá dizendo que o Windows é pirata. Então, Y3, então é 3Y, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. 10 vezes 6. 3Y igual a 10 vezes 3, 60. Epa, mas eu quero saber quem é Y. Tá multiplicando, vai dividindo. Y igual a 60 dividido por 3. Então, Y igual a 70 dividido por 3, Y igual a 20. Já descobrimos o valor de Y. Vamos descobrir o valor de X. Vamos fazer outra proporção, tá certo? Esse está para esse, como esse está para esse. 3 está para 6, como X está para 4. Então, ó, multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. 6 vezes X, 6x. 3 vezes 4, igual a 3 vezes 4. 6x igual a 3 vezes 4, 12. Está multiplicando, vai dividindo. X igual a 12 dividido por 6. Então, eu posso dizer que x é igual a 12 dividido por 6 dá 4. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Veja, y deu 20 e x deu 4. Vamos lá na resposta. Olha, tem um print aí se quiser. Certo? Então, ó. Então, a resposta,
X é igual a 4, Y é igual a 20. Cadê? Eita, a questão está... X igual a 2. Por que X igual a 2? Aqui é 2. Ah, Jesus. 2 dividido por 6 dá 2. A gente tem aí, me desculpem aí, tá certo? 6 dividido por 2, eu tenho aqui 2 laranjas para dividir para 2 pessoas, 2 meninos. Cada menino fica com 2 laranjas, tá certo? 2 laranjas para 6 meninos, 2 laranjas. Então, ó, a resposta certa é X igual a 2 e Y igual a 20. Vamos ver se a gente conta aqui, ó. Resposta certa. B de bom. Tá certo? Vocês não aguentam mais 10 minutos daí? Quem tá? Oi? Porque aí eu concluo aqui. Sim, professor. Tranquilo? Vamos tentar fazer mais um. Aqui deu. Deixa eu ver, não foi? No triângulo a seguir, D e E é paralelo com BC. D e E, esse ponto daqui para cá, é paralelo com esse ponto daqui para cá. Então, ele já está dizendo que essas retas são paralelas. Aí você estende ela aqui, porque facilita as questões, tá certo? Aqui embaixo é 11, né? O valor aqui é 11. Tá certo? Nessas condições, determine o perímetro ABC. Perímetro A, B, C. O perímetro é a soma dos lados. Para quem esqueceu, o perímetro é a soma dos lados. Eu quero cercar meu sítio, tá certo? Aí, ó. É um retângulo, aí a cerca. Cada volta que eu dou ali na cerca, fica retangular, eu somo os lados, tá certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem que descobrir quem é X. Porque aqui é 9 mais X mais 1. Quem é X mais 1? Não sei. É outra coisa, viu? Assine a ata, viu? Quem for, assina a ata. Joãozinho, tal, Betinho. Assina a ata é o cheque. Então, vamos ver aqui. Eu quero saber quem é X para poder fazer a soma. Como é que eu vou descobrir quem é X? Vamos fazer. 9 está para 6, como X mais 1 está para X menos 1. Tá certo? Ó, vou colocar aqui em cima também, para facilitar. Aqui tem um ponto. Eu vou botar, é um feixe de retas paralelas. Não diz a quantidade. Então, você pode botar mais uma reta paralela aqui na extremidade para facilitar a conta. Então, cortadas por transversais. Como é que a gente aprendeu? Esse está para esse, como esse está para esse. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Então, eu armei a conta ali. Ó. E agora eu tenho uma igualdade de frações. Então, multiplicação cruzada. Então, vai ficar... 9, pode ser primeiro. Dá um mesmo, mas deixar bem organizado. 9 que multiplica x menos 1 é igual a 6 que multiplica x mais 1. Tá certo? Então, ó, distributiva. Esse vezes esse vezes esse. 9 vezes x, 9x. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Aqui, 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 1, 6. Tá certo? Tudo que tem x passa para o primeiro membro. O que não tem x passa para o segundo membro. Tá certo? Então, ó, 9x
Quando eu passo de um lado para o outro, troca o sinal. Aqui eu tenho mais 6x, passo para cá menos 6x. Menos 6x é igual a... Está menos 9 do lado de cá. Ó. Atravessar a ponte vai ficar mais 9. Mais 9. E o mais 6 já estava lá. Permanece com o mesmo sinal. Tá certo? 9 quilos de açúcar menos 3 quilos de açúcar é quanto? 3 quilos de açúcar. 3x. Igual a 9 mais 6, 15, né? 15. E agora? Está multiplicando, vai dividindo. Então, vai ficar como? X igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Descobri o X. Resolveu minha questão? Não resolveu. Ele quer o perímetro, que é a soma dos lados. Então, só é fazer isso aqui, ó. Aqui é 9 e aqui é quanto? X é 5. Então, é 5 mais 1. 5 mais 1. Então, aqui é 9, aqui é 6. Aqui é 6, aqui é 5 menos 1. Então, aqui é 4. Então, vamos somar tudinho. A soma dos lados. Então, dá 9 mais 6 mais 11 mais 4 mais 6. É a soma dos lados, tá certo? Que dá igual a 36, né? 36, tá certo? Porque aqui 9 com 6 dá 15. E aqui 6 e 4 dá 10. Com 11, 36. Tá certo? 36 é a minha resposta. Quem quiser dar o print aí, e a gente vai... Deixa eu ver se ele está ali. Tá, não tá, né? Vou baixar a máquina um pouquinho. Pronto. A resposta é letra C, da segunda questão, né? Da lista. 36, tá certo? Que é a soma das medidas dos lados. Porque ele quer o perímetro. A gente descobre o X, substitui X aqui, X mais 1, 5 mais 1, 6. 5 menos 1, 4. Aqui, quando eu baixei, aí mudou. Aqui no print, já não print mais. Né? Ok? Vou apagar aqui, tá? Vamos para o terceiro. Meu paciente não está aqui. Terceira questão. Aí você já fica um livre, né? Porque você já bota lá o certo. Então, ó, terceira questão. Na figura seguinte, sabe que RS é paralela a DE. Então, RS, daqui para cá, é paralela a DE. A ideia, você já sabe, você esticha ela. Não tem problema nenhum, tá certo? Porque facilita para você visualizar. Pode até botar um aqui também, ó, paralelo. Olha como ficou melhor, pá. Certo? Aí agora você vai fazer o quê? Ele quer saber o valor de X e de Y. Ah, eu aprendi, ó. Teorema de Tales. Eu posso dizer, ó. 10 está para X, como 20 está para Y. Né? É uma das maneiras. Então, ó. 10 está para X, como 20 está para Y. Tá certo? Como é que eu faço agora? Vou deixar armado só, né? Ah, ele tem outra dica aqui, ó. A, de A até E, de A até E, tem 42 centímetros. Então, daqui até aqui, tem 42 centímetros, tá certo? Então, daqui para aqui é X, daqui para aqui é Y. Então, ele já deu outra dica aqui, ó. X
mais y é igual a 42. Então, eu já tenho duas continhas armadas, né? Vamos ver aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer esse está para esse. Mas que é esse? 10 mais 20 é 30. Olha a jogada. 10 mais 20 é 30. Então, eu posso dizer que 30 está para 42. Tá certo? Então, eu posso usar esse, ou posso usar esse e outro aqui, ó. 10 está para x, como 30 está para 42. Tá certo? Aí aqui eu faço como? Multiplicação cruzada. Então, 30x igual a 10 vezes 42. 30x é igual a 420. X é igual a 420 dividido por 30. X é igual a 14. Então, eu já descobri que x é igual a 14. Eita, está faltando saber quem é y. Eu posso substituir o valor de x em qualquer uma dessas equações para encontrar o valor de y, tá certo? Então, ó, x mais y, eu descobri que é 42. Essa medida mais essa medida é 42, que ele falou ali, tá certo? Então, x eu já descobri que é 14. Mais y dá 42. Então, ó, 14 está no primeiro membro, eu passo para o segundo membro com o sinal trocado. Aqui tem mais 14, vem para cá menos 14. Y igual a 42 menos 14. Y igual a 28. Pronto, achei. X é 14, Y igual a 28, tá certo? Vamos ver aqui se a gente tem essa questão. Letra A de aqua. A de aqua, tá certo? X 14, Y 28. É a terceira questão da nossa lista remota. Ok? Dê um print aí, se quiser. Apagar aqui. Lista de matemática, segundo ano B, Erem Bibiribe, professor Wellington Aqua. A gente já fez as três questões. Tem a quarta questão aqui, ó. Calcule a distância entre os pontos A, 2 e 7, e B, 6 e 7. Primeiro, ó, sempre o primeiro é X e o segundo é Y. O primeiro é X, o segundo é Y. Tá certo? Como é que a gente faz aqui a distância? Olha a jogada. Aqui eu faço o quê? Um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui são os catetos. Esse aqui eu tenho um valor e aqui eu tenho outro valor. Esse ponto aqui eu tenho o quê? X. X é 2, aqui seria 2. X é 6. Aqui Y é 7. E aqui Y é 10. Ok? Aqui eu tenho o quê? Delta X. E aqui eu tenho delta Y, que é a variação. Essa medida aqui é o quê? 10 menos 7, que é igual a 3. Essa medida aqui é 6 menos 2, que é igual a 4. Então, só jogar na fórmula, né? Distância é igual a raiz quadrada
Por quê? Porque é assim, ó, que a distância, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras, né? Pitágoras. Então, agora, potência vai para o outro lado da raiz. Então, vai ficar, ó, D igual a raiz de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Distância é igual a raiz de delta x foi qual? 6 menos 2 ao quadrado mais 10 menos 7, né? 10 menos 7 ao quadrado. Tá certo? Que é y final menos y inicial. Então, D é igual a raiz de 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado. Mais 10 menos 7, 3. 3 ao quadrado. Então, a distância é a raiz de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Dá para enxergar. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, a distância é igual a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Então, a distância de A para B é B menos A, né? Que vai dar igual a 5. Tá certo? Então, deu print aí. A última questão da lista, distância entre dois pontos. Vou aqui para a gente achar a questão, né? Deu 5, não foi? 3, 4, 5. Então, letra C de casa. Quarta questão, letra C de casa. Tá certo? Vou apagar aqui. Pronto, gente. Professor Wellington, Aqua, Erembibiribe. Essa live vai para o segundo ano A. Segunda live essa live de matemática vai para o segundo ano A da Erembibiribe. Hoje é 17 de novembro. Bruna, segundo B, bota o nome aí, Bruna. Segundo B, professor. Obrigado pela paciência, Bruna. Tamo junto aí. Hoje é 17 de novembro de 2020. Muito obrigado, fique com Deus. Vou colocar no YouTube lá, tá certo? Tá certo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu também. Tchau. Tchau. Obrigado.